Hoje, nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre carga elétrica e os processos de eletrização. Certo? Sou o professor monitor de vocês, Carlos Michel, pelo programa Universidade para Todos. Certo, pessoal? Então, vale a aprovação. Espero que vocês estejam muito animados aí, né? Em adquirir um pouco mais de conhecimento. E sempre pense que cada aula que você avança, que você entende, é um pouco mais próximo à aprovação, sua aprovação mais perto, né? Então digamos assim. Então hoje aqui começa aqui com uma temática, né? Assim como uma indagação, aguçar um pouco cômica, né? Aguçar um pouco a curiosidade de vocês. Os opostos se atraem? Uma pergunta que eu faço aí para vocês. É, na vida, digamos, social, né? Assim, entre o ser humano, isso não funciona muito, né? Nem sempre, né? Os opostos se atraem, né? Geralmente os iguais, né? Na vida, digamos assim, interpessoal, nosso cotidiano, dia a dia, um relacionamento, geralmente os iguais se atraem, né? Pessoas de mesma energia, mesma vibe, tende a dar mais certo. Só que na física isso não acontece, né? Na física nós vamos ver aqui que os opostos se atraem. Então, os objetivos da aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre quantização da carga elétrica, lei da conservação da carga elétrica, tipos de eletrização, aplicação, vamos falar sobre aterramento, certo? Então, partindo do modelo atômico de Bohr, aí, vamos entender aqui um pouco, vamos partir daí para que vocês entendam aí a lógica de hoje, certo? Então a gente sabe aqui que temos aqui denominou como positivo a carga, o próton, né? Denominamos aí o cara criou seu modelo, denominou como carga positiva, ele deu o nome de próton. A carga zero, né? Aqui nós temos o núcleo, né? De, um, de uma matéria, né? Então a gente sabe que a matéria é composta por átomos, né? E os átomos, né? No seu nível microscópio, né? Ela é composta por prótons, nêutrons e elétrons. E os elétrons ficam justamente na parte da órbita do núcleo, né? Ou seja, eles são mais fáceis de serem retirados, né? Precisa de uma energia de ativação menor, né? Para sair do núcleo, né? Diferentemente dos prótons. Então, essa carga aqui denominamos de elétron, certo? Denominada de elétron. E um corpo eletricamente neutro, né? Ele está constituído de mesmo número de prótons e elétrons, certo? Então vamos entender um pouco melhor essas indagações, assim colocadas inicialmente na aula. Então as interações elétricas entre os corpos podemos denominar de carga elétrica, né? Então carga elétrica eu coloquei aqui como QP, né? Ou seja, positivo, né? O próton, e a carga do elétron, né? O negativa, né? Certo? E o QN neutro é zero. Certo? Então, na física, né? Então tem o que é positivo, né? Próton. Se eu tiver um negativo aqui, um elétron, o que vai acontecer? Os opostos se atraem. Na física, vai contrariar aí a questão aí, no caso das relações humanas, né? Na física isso é certo, é certeza. Os opostos se atraem, né? Carga de sinais opostos se atraem.
com a mesma intensidade e direção, ok? Já os diferentes, já os iguais, no caso das cargas elétricas, né, eles se repelem, ok? Então, se eu tiver uma carga aqui, elétron com elétron, vai se repelir, ok? Se eu tiver positivo aqui, próton, ok? Se tiver positivo aqui, próton, o que vai acontecer aqui? Vai se repelir, ok? Então isso aqui é só para ilustrar, né? Passar para vocês aí, para a gente seguir a lógica. E a gente tem que a menor unidade, né, da carga elétrica, ela é denominada por 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Uma coisa aqui que eu quero passar para vocês, né, que no caso da carga elétrica, ela é um quanto, ela é considerada um quanto, né? Ela é quantizada, ou seja, quero dizer que ela é um número, ela sendo uma carga elétrica a menor quantidade mensurável, né, possível, então eu não posso chegar, os prótons sempre vai ser o múltiplo da menor unidade da sua carga. Então eu não vou achar, por exemplo, 2 prótons e meio, né? O próton ele vai ser sempre um número múltiplo da menor carga, né? Então eu posso assim fazer uma analogia que ele vai ser um número inteiro. Você não tem como dividir um próton no meio. Os átomos se dividem, mas na unidade molecular, na menor unidade molecular ainda, você não consegue dividir um próton no meio, né? Claro, a gente tem a física quântica aí, né? Que existe aí partículas ainda menores do que o elétron e o próton, mas a nível de vestibular a gente tem como o próton e o elétron, né? Como aí as unidades, as partículas aí menores, né? No nível microscópico, né? Assim, da matéria. Então, fazendo analogia aqui com sinais, né? Se eu tenho aqui um sinal contínuo, né? O sinal contínuo aqui ele pode assumir qualquer valor aqui, né? 1, né? 1,1, certo? Já um sinal discreto, né? De um sinal, ele assume sempre um número inteiro, certo? Ele é discretizado, então aqui é 1, aqui é 2, nunca você vai encontrar 2,1, certo? Ok? Então assim é a carga, certo? A carga para o número n, n unidades, certo? Então isso aqui mais ou menos, né? Vezes a carga, né? Sempre vai ser o n, sempre vai ser um número quantizado, sempre vai ser um número, um sinal discreto, né? É isso que eu quero fazer essa analogia. Então, entendendo isso, caso não entenda, deixe seus comentários, as dúvidas, certo? A lei, vamos aqui passar um pouco a lei de conservação da carga. O que eu estou querendo dizer aqui é que a soma algébrica das cargas é sempre constante para um sistema isolado, certo? Então, se eu tenho um sistema aqui isolado, né? Estou lá com o sistema isolado, o número de cargas inicial vai ser igual ao número de cargas final, certo? Então, a gente pode dar um exemplo lá da termodinâmica, né? Se eu tenho um sistema isolado, né? Se o cargas perder cargas inicialmente, isso aqui vai ter que ser igual ao número de cargas final, né? Pois o somatório dessas cargas aqui, né, matematicamente vai ser igual a zero, né? Conservação da energia, né? Ok?
Então vamos falar aqui um pouco também sobre condutores, isolantes, né? Nível de matéria, né? Bom vocês entenderem isso. Então às vezes o Enem contextualiza, cobra. Então o condutor, né? Como a gente viu, né? Os elétrons têm uma maior. Então aqui você se baseia sempre no gap, né? Nível energético aqui, o espaçamento. Então no condutor vocês vão ver que os materiais eles têm um gap quase nulo aqui, né? Então é muito mais fácil sair aqui da banda de valência, tirar o elétron daqui e jogar para a banda de condução, certo? Nos semicondutores você vai ver um espaçamento médio, né? Então ele vai ter uma propriedade semicondutora, vai ter um gap médio aqui, ok? Isso aqui vocês veem muito em eletrônica. No caso, e nos isolantes você vê que é um gap muito alto, né? Então para você tirar um elétron daqui da banda de valência e jogar lá para a banda de condução, é preciso de uma energia muito grande, né? Então por isso que os materiais dessa que tem esse comportamento aqui são considerados isolantes, certo? Então, tipo de eletrização, o Enem cobra muito assim essas questões, né? Existem diversas aí, eletrização por atrito, por contato, eletrização por indução. Então é bom vocês saberem aí. Eu não vou passar todas, né? Vocês vão ver aí na sala de aula com o professor de vocês, né? Então eu só vou passar uma aqui, certo? Eu quero que vocês me digam que tipo de eletrização é essa aí, certo? Então, ó, eu tenho aqui, o que é que eu tenho aqui? Um bastão eletrizado, né? Negativamente, né? Elétrons. Então tem um corpo neutro aqui, a esfera A. Ao se aproximar aqui, o que, que vai acontecer? Então para o vídeo nessa hora e diz aí o que vai acontecer e manda os comentários. Então ao encostar, então, e agora o final aí. Então quero que vocês me digam que tipo de eletrização é essa aí que está acontecendo, certo? Ao final, o corpo A vai estar eletrizado negativamente, né? Ou seja, houve deslocamento de elétrons do corpo B para o A, né? Então, aqui foi uma eletrização por contato, ok? Perguntas. Uma pergunta que vocês podem se perguntar, mas nunca vai acontecer de, ao eletrizar por contato, por exemplo, o corpo B não migraria todos os elétrons por corpo A? Isso aqui nunca probabilidade. Pega lá, né, da aula de que a gente viu lá de entropia, né? Então, revisão. Então você vê que a física tem a ver também com a questão da probabilidade, né? Nessas condições aqui, né, de experimento, isso, a probabilidade disso acontecer é quase nula, né? Muito pequena. Porque aqui eu tenho corpos de mesmo tamanho, né? Mesma esfera, mesma massa, vamos dizer assim. Então, isso, vamos dizer assim, que isso nunca aconteceria, né? De todos os elétrons migrar, sempre vai ter uma mediana aí, né? De distribuição, ok? Então vamos ver outros exemplos e vamos tentar levantar outras hipóteses aí. Então aqui eu deixo um exemplo para vocês responder, certo? Para a figura abaixo, analise e descreva o comportamento após a eletrização com o bastão B, né? Ao encostar o bastão B, eu quero que vocês me digam aqui o que aconteceu, certo? Então, se vocês aprenderam aí agora, é a hora, né? Às vezes o professor está explicando, o aluno está voando, não presta atenção. Então agora fica aí para vocês resolver. Volta o vídeo, revisa, manda dúvida. Então agora vamos falar sobre o aterramento, certo? Então se eu tenho aqui um corpo eletrizado, né? Vamos dizer aqui com elétrons. Ao encostar aqui no corpo B, né, ele vai distribuir, né, para o corpo B os seus elétrons e ao final do processo ele vai estar assim, né? Então tem aqui corpos mesma esfera, mesmo tamanho, basicamente. Então como é que acontece o aterramento, né?
Então é aquela coisa que eu já falei lá em cima, né? Restou um pouco, né, de elétrons ali. Mas se eu quisesse migrar todo, né? Migrar, como que isso aconteceria? Como que eu faria isso? De migrar todos os elétrons para um outro corpo. Como que... Então vamos entender isso aí. No caso, né, quando eu... Você, lá na casa de vocês tem lá um condutor, né? Vocês aterram lá na terra, faz... Instalar, o eletricista faz lá a instalação com conduíte e tudo certinho lá, né? Nos padrões das normas, né? Então ele está aterrando lá a terra. O que está acontecendo aqui do ponto de vista físico? Seu condutor, vamos dizer assim, né? O seu fase, né? Fase da sua casa, ao ser conectado à terra, né? Então a terra ela tem uma massa infinitamente maior, né? Seja lá qualquer corpo, né? Qualquer esfera, qualquer condutor. Então, sendo infinitamente, né? Esses elétrons vai descarregar todo, né? Na Terra. No caso, para a Terra, ela tem uma massa infinitamente maior, né? Do que qualquer corpo quando a Terra. Então, por isso que acontece de todos os elétrons migrarem, serem aterrados na Terra, né? Por isso que fala fio Terra, né? Então, o que acontece é isso aqui, né? Tem lá um corpo eletrizado de elétrons. Quando eu aterro, né? Ele vai ficar neutro, né? Neutramente, eletricamente neutro, né? Então é isso que acontece aqui com a fiação quando eu aterro aí um condutor, do ponto de vista de cargas elétricas. E vocês podem se perguntar, e se um corpo tiver eletrizado positivamente, né? Vai acontecer de migrar as cargas positivas aqui? Não, vai acontecer o contrário, né? A Terra, né, sendo infinitamente maior, composta de cargas negativas que qualquer corpo, ele vai anular, né? Então aqui positivo com negativo vai anular todos aqui e ao final o corpo vai estar neutro novamente, né? Então é isso que acontece, né? Certo, pessoal? Então estamos encerrando aí nossa aula, né? Já vou deixando meu abraço aí. Deixe seu joinha, deixe suas dúvidas, não deixe de deixar as dúvidas. No caso de, a gente encerra aqui, né? No caso de choque elétrico, né? Então é muito importante aí saber tomar algumas precauções, saber alguma noção básica aí, né? De segurança elétrica, certo? NR10, essas questões aí. Então, quando uma corrente elétrica, né, passa no corpo humano, né, o corpo humano ele tem uma resistência, né? E muito depende por onde a corrente passa, certo? Se a corrente passa no coração, né, vem lá de cima, por exemplo, um raio passa pelo coração aqui do ser humano, provavelmente vai ser fatal, né, pessoal? Então vai ocorrer aqui uma desfibrilação, né? Aí vem toda, depender da amperagem também, né? A intensidade da corrente também influencia no óbito ou não da pessoa que está tomando choque elétrico, né? Então, às vezes a corrente pode passar por aqui, né? Tudo aqui pelo coração, né? A fazer todo esse percurso, mas às vezes, por exemplo, a gente pode passar direto para cá, no caso aqui, se você encostar no fio terra, né? Você vai ser o condutor, né? Então, mas pelo menos não passou pelo coração, certo, pessoal? Então a corrente pode tomar diversos desvios aí. Então, só para que vocês tenham noção aí dessas questões. E aqui fica um desafio, certo? Nos projetos de aterramento elétricos de médio e grande porte, como por exemplo em subestação, tem de se levar em consideração a resistividade do solo. Portanto, explique com suas palavras, do ponto de vista físico, qual a importância de levar em consideração os equipotenciais de cargas dos condutores aterrados. Certo, pessoal? Então eu deixo aí
tentem responder aí, não se preocupem se vai estar certo ou se vai estar errado. Tentem responder com suas palavras e a gente vai estar discutindo aí. Manda para esse e-mail. Vai ser um prazer estar discutindo com vocês e chegamos aí a uma conclusão juntos. Deixa eu aí minhas